pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Rosângela, sou professora da Rede Municipal de Ensino. Atualmente eu leciono na Escola de Tempo Integral Euridice Ferreira de Mello e vou ficar com vocês durante esse período que nós temos diferenciado e lecionando a matéria de ciências para vocês, ok? Vamos lá? Gente, o nosso tema principal da nossa aula hoje é a questão dos movimentos dos seres vivos. Então, assim, quando a gente pensa em movimentos, o que vem na cabecinha da gente? O nosso corpo, não é? Só que para que o nosso corpo se movimente, nós temos o quê? Nós temos que ter toda uma estrutura diferenciada, tá? E para isso, para esse tipo de movimento, os animais em si, eles são divididos em duas organizações, em dois níveis de organização. O que são eles? São animais que possuem coluna vertebral e são animais que não possuem coluna vertebral. Há exemplo de animais que possuem coluna vertebral? O ser humano. Há exemplo de animais que não possuem coluna vertebral? A minhoca, a formiga, a cigarra, que daqui uns dias já está na época dela e a gente já vai começar a ouvir elas zunindo por aí. Então, essas duas diferenciações de animais, nós vamos definir como coluna vertebral os animais vertebrados, que possuem uma cavidade óssea. E os animais invertebrados, que não possuem cavidade óssea, ok? Então, professora, como é que a gente vai entender essa questão de cavidade óssea, de osso ou não osso? Animais vertebrados, eles sempre vão ter uma coluna vertebral e uma estrutura óssea na sua organização, que vai diferenciar em membros superiores e membros inferiores. Para que serve toda essa estrutura? Sustentação de todos os órgãos e de todos os tecidos, ok? Então, quando a gente fala de sustentação, o que vem na nossa cabeça? Vertebrados, coluna vertebral, vertebrados, ossos. A coluna não é ela que nos dá a sustentação de movimento, de articulação e tudo mais. Então, nesses casos, nesses tipos de animais vertebrados, toda a questão de movimento, a questão de sustentação, ela está remetida aos ossos e todo o movimento está remetido aos ossos também. Por isso que nós chamamos de vertebrados, porque eles possuem uma vértebra, tá? Que nada mais que a sua função é de sustentação de todo esse corpo, tá? Então, nós temos diferentes aspectos. Se a gente for olhar agora na nossa lâmina, nós vamos ver dois tipos de esqueletos diferentes. O esqueleto do gato e o esqueleto do sapo. Se a gente for parar para pensar, olha aqui um pouquinho e dá uma diferenciada a quantidade de ossos que tem. E olha onde está marcadinho de vermelho aqui. Nós temos quem? Tanto no gato quanto no sapo, nós temos esta diferenciação aqui, que é a coluna vertebral, que é a sustentação de todos os órgãos e de todos os tecidos, tá? E de todo o nosso sistema muscular, que nós vamos conhecer na próxima aula, tá? Então, quando a gente fala de sustentação dos ossos, nós temos que levar em consideração que a função da coluna vertebral é sustentar, apoiar e fixar os órgãos e os músculos dentro dela. Os seres humanos, no sistema esquelético dele adulto, já formado, ele tem uma quantidade de 206 ossos, como a gente pode olhar aqui dentro do nosso esqueleto. Se a gente for contar um por um aqui, cada um desses ossinhos, nós vamos chegar na quantidade de 206 ossos. Os animais invertebrados, a gente tem uma peculiaridade. Esses animais já são chamados de invertebrados porque eles não possuem
coluna vertebral. Eles possuem uma diferenciação que é um esqueleto em formato de ecdise. Professora, mas o que é isso, formato de ecdise? Nada mais é que um crescimento diferente. Então, o corpo deles tem um crescimento diferente. Vamos pegar a cigarra, só para vocês terem uma noção. A cigarra, a gente pode olhar no corpinho dela. Quem já viu nas árvores, às vezes, quando é época de cigarra, vários e várias coisinhas coladas, a gente vai pegar e não tem cigarra, só tá aquele corpinho ali. Aquele ali era o esqueleto da cigarra. Então, aquele esqueleto ele é formado de uma estrutura diferenciada, que nós chamamos de ecdise. O que é a ecdise? É o esqueleto da cigarra. Conforme ela vai crescendo, aquele corpo já não sustenta mais ela. Então, o que acontece? Ela cresce, aquele corpo se rompe e cria-se um outro esqueleto no mesmo formato até que ela chegue à fase adulta. Ah, professora, mas daí esse esqueleto vai ficar mole? Não. Quando ele entra em contato com o ar, ele rapidamente endurece e ela continua sua vida pregressa até o final, ok? Quando nós pensamos também na questão das articulações, a gente pode levar assim, mas professora, a senhora falou da minhoca. A minhoca não tem ecdise. Portanto, mas a minhoca tem uma estrutura diferenciada dentro do organismo dela, que é o quê? Quando a gente pega a minhoca, quem já teve a curiosidade de pegar a minhoca, você não vê que ela tem umas estruturazinhas assim, ó, diferenciadinhas, que nós chamamos de anéis? Esses anéis funcionam como se fosse o esqueleto da minhoca. Então, faz também todo esse processo de movimentação para ela e funciona como se fosse o esqueleto dela também e a sustentação de todo o sistema muscular, tanto dela, como da cobra, como de diversos outros tipos de animais também. Não podemos dar exemplo da cobra, porque a cobra, em alguns aspectos, ela tem um sistema ósseo, então a gente não pode usar ela totalmente como invertebrado. A formação da estrutura dos ossos. Todo ser humano, no seu desenvolvimento, tanto fetal quanto não, nós já falamos a respeito disso, ele tem ou não a formação de ossos. Só que nós, quando feto, nós temos uma quantidade maior de ossos e conforme o nosso crescimento, ele vai diminuindo e vai chegar a essa estrutura que nós temos aqui, ok? Quando a gente fala de sistema e de estrutura óssea, a gente tem que levar em consideração o quê? Ah, professora, mas você falou que o feto ele tem mais ossos do que o ser humano. E daí? Não é, gente, que ele tem mais ossos que o ser humano. Ele tem... Conforme ele vai crescendo, ele vai se fundindo um ao outro e vai chegar à estrutura que nós temos hoje, ok? Aí, nós vamos chegar a um outro aspecto, que nada mais é do que a questão da musculatura, tá? Que esse é um assunto para a próxima aula e nós vamos conversar desse assunto na próxima aula. Então, eu peço para vocês que estudem bastante, que prestem bastante atenção nas atividades, que continuem se cuidando, que a gente se vê na próxima aula.